Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o professor Thiago Cedrez por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos cinco principais aspectos que diferenciam o homem pré-histórico do homem moderno. Primeiro aspecto que é importante você guardar na tua memória é que existe a diferença cultural e comportamental. Então nós temos na pré-história a inexistência de um comportamento mais complexo relacionado a conceitos de cultura. Por outro lado, na nossa contemporaneidade, nós temos obviamente, um emaranhado de relações culturais, de comportamentos e relações seja entre os próprios povos, seja entre os próprios países. Nós temos hoje uma complexidade muito grande cultural, seja em aspectos da arte, seja em aspectos da parte intelectual, de conhecimento, seja no aspecto linguístico, enfim. Na pré-história, nós temos lá os primeiros passos da humanidade relacionando-se com essa criação desse ecossistema cultural. Nós temos, por exemplo, para citar, a própria arte rupestre, que é muito característica do período paleolítico, né, o período da pedra lascada, o período mais extenso da pré-história. Então, a primeira característica que você precisa saber é que na pré-história, nós recém começamos a engatinhar nessa questão de um comportamento mais complexo cultural. Já no nosso tempo mais atual, nós temos isso de uma forma muito difundida, muito pulverizada e muito rica. Segundo aspecto que é importante que você compreenda e tenha bem claro na sua mente é que nós temos um uso do território de forma ecológica. Veja bem, qual era o modo de vida, qual era o cotidiano dos homens da pré-história, dos povos da pré-história. Num primeiro momento eles eram nômades e depois, com o passar do tempo, com o aprimoramento das técnicas, com o próprio comportamento de observação da realidade, as técnicas de sobrevivência, eles conseguiram se sedentarizar e a partir daí implementar uma agricultura mais rudimentar, implementar uma pecuária mais rudimentar, utilizar melhor os recursos naturais, extração, depois lá na Idade dos Metais, por exemplo, o manuseio de minerais, o cobre, o ferro, e o bronze para fazer utensílios domésticos e de segurança, de guerra, né? Já até chegar a essa etapa de passar do nomadismo até o sedentarismo, eles não tinham uma preocupação ecológica com o território onde eles viviam. Somente quando eles se sedentarizaram, que eles começaram a fixar-se em locais específicos, geralmente próximos de rios naquele período, você começa a ter uma preocupação maior com a organização social, tanto numa perspectiva de escala hierárquica das responsabilidades, né, como também da logística urbana, a manutenção do Estado, a manutenção da ordem social e assim por diante. Hoje, obviamente, nós temos uma preocupação muito grande em transformar o nosso território, a região, a cidade, o meio ambiente em que vivemos, de uma forma mais sustentável. Há uma lógica comportamental e governamental ecológica. Na pré-história nós não tínhamos essa preocupação. No mundo atual nós temos. Terceiro elemento que nos diferencia dos homens da pré-história é o uso de uma tecnologia mais aprimorada. Isso pode parecer para você muito óbvio nesse momento, mas é importante que isso esteja rapidamente claro na sua mente quando você for resolver provas, resolver questões, provas, enfim, for questionado em relação a isso, é que na pré-história os primeiros passos que a gente vai dando para aprimorar os instrumentos que a gente utiliza, né? Depois, quando o homem começa lá a sair do modo os primeiros hominídeos eles começam a sair do quadrúpede, começam a ficar bípedes, né? Andar só sobre as pernas, quando eles começam a usar o polegar para manusear instrumentos, e aí a partir desse manuseio eles começam a aprimorar essa relação com o mundo externo. Esses são os primeiros passos da humanidade em relação a um aprimoramento tecnológico, a um uso mais assertivo dos instrumentos que os circundam. Começou com o domínio do fogo, começou com o domínio
das pedras, né, usando as pedras lascadas para fazer instrumentos, depois com o fogo, uso das cerâmicas para guardar utensílios e para perspectivas religiosas. Depois nós temos também para a utilização desses aparatos também utilizados da natureza, como o uso dos metais para utilizar em instrumentos de guerra e assim por diante. E aí, paulatinamente, a sociedade foi aprimorando esse uso tecnológico das coisas, tá? No primeiro momento, então, era muito fraco nesse sentido, não tínhamos um conhecimento técnico, não tínhamos uma percepção apurada. Hoje, como você bem pode notar, nós temos diferentes campos de pesquisa relacionados à área da tecnologia, à área da ciência, e cada vez mais aprimorando essa percepção em relação a isso. Então, um ponto crucial que você entenda que uma das características que nos diferencia do homem moderno, né, do homem pré-histórico para o homem atual, a nossa modo de vida atual, é o uso de uma tecnologia mais aprimorada. Quarto elemento, penúltimo elemento que nos diferencia do homem pré-histórico é a utilização de uma organização social. Lá na pré-história, principalmente no período paleolítico, nós não tínhamos uma organização social muito bem definida. Nós tínhamos talvez dentro de um conceito tribal, né, pequenos grupos de hominídeos, talvez aquele que era mais experiente, aquele que era mais robusto, tinha um pouquinho mais de experiência em relação à caça, ou aquela mulher que tinha mais experiência em relação ao domínio da agricultura, de coleta de frutos e tudo mais. Mas até então, até a Revolução Neolítica, mais especificamente com o surgimento das primeiras aglomerações sociais, os primeiros núcleos urbanos, até então nós não tínhamos uma preocupação em relação a essa hierarquia social. Hoje, como você bem sabe, essa hierarquia social é muito bem enraizada e em algumas sociedades ainda ela é um pouco engessada, tá? Mas nós temos uma possibilidade de flexibilização, de ascensão social dentro do nosso sistema capitalista moderno que nós vivemos. Naquela época, a organização social deles era ainda um pouco limitada. E deixa eu pontuar, quando eu falo naquela época, eu falo mais especificamente do período paleolítico, que é o período mais extenso. Depois, com a Revolução Neolítica, né, nós temos aí dentro desse conceito o descobrimento do fogo, nós temos aí o processo de sedentarização e uma série de outras questões que vão fazendo os hominídeos daquela época, o Homo sapiens sapiens e assim por diante, se fixar e aí aprimorar esse pensar sobre a sociedade, sobre o seu papel social e assim por diante, tá bem? Quinto elemento que nos diferencia do homem pré-histórico é o uso de uma expressão simbólica. E quando eu falo uso da expressão simbólica, eu estou falando de aspectos artísticos, aspectos corporais linguísticos, sejam eles de expressão corporal, sejam eles de expressão verbal. Na pré-história, demorou-se muito tempo para o homem conseguir elaborar organizar uma maneira de pensar e de propagar um determinado conhecimento. Só por volta de 3.500 anos antes de Cristo, lá com os sumérios, na Mesopotâmia, que teve o surgimento os historiadores datam que houve ali o descobrimento dos primeiros resquícios da escrita, a escrita cuneiforme. Antes disso, ou seja, mais de 10.000 anos antes atrás, nós não tínhamos uma expressão simbólica mais aprimorada. Por quê? Porque naquele momento não havia uma organização linguística, era mais por sons, por expressões, principalmente no período paleolítico. A arte era extremamente rudimentar, pinturas rupestres nas cavernas, representando o cotidiano de caça ou perspectivas mais religiosas. Foi com o passar do tempo que isso foi se modificando e hoje, né, nós temos um conceito de arte mundial muito pulverizado e extremamente rico, de acordo com a sociedade, de acordo com o ponto de vista. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Gestos também, expressão corporal, a fonética. Hoje nós temos dezenas de línguas, formas de se expressar, de se comunicar diferente, formas de se vestir diferentes, formas de pensar diferente. Naquela época, mais especificamente na pré-história, nós não tínhamos tanto essa riqueza de possibilidades de expressões simbólicas. Havia sim expressão simbólica, foi um momento rico, até porque foi o berço de lá que passamos a orquestrar toda essa expressão simbólica riquíssima que temos hoje, mas comparando esses dois momentos, o momento da pré-história com o momento do homem moderno, nós temos aí uma discrepância nesse sentido.
Por isso que é importante que você saiba desses 5. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não te esqueça de se inscrever no canal para te acompanhar os próximos vídeos e também deixar o teu comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima aula.